Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um bom começo de semana, um dia abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ative o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E, meus amigos, neste vídeo falaremos um pouco mais sobre a partida envolvendo São Paulo e Vasco da Gama. Vamos falar aí já do jogo da Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre todo esse processo aí político. O Levin esse final de semana deu aí declarações impactantes na Rádio Tupi e ele também desabafou sobre a situação de reforços, certo? Vamos lá, meus amigos. Primeiramente, o Vasco ontem trouxe para o Rio de Janeiro um ponto importante. De certa forma, ficou aquele gosto amargo, principalmente pelo primeiro tempo que o Vasco da Gama fez, porque o Vasco poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo. Segundo tempo aí, o Vasco caiu sim de produção. O Ricardo Sapinto até demorou fazer substituições no Vasco da Gama. O Vasco, mais uma vez, na minha opinião, cansou, mas valeu a pena. A gente viu muita coisa positiva, a atuação aí do goleiro Lucão, muito bem, seguro de si, um goleiro que parece que tem 30 anos já, frio, que goleirasse esse Lucão. A escalação ontem do Ricardo Sapinto pegou a gente de surpresa, porque ele voltou aí com o Henrique, ele também deu oportunidade aí pro Jadson, né, no lugar do Castan, e ele barrou o Andrei, começou aí com o Marco Júnior. E a gente viu o Vasco da Gama defensivamente bem postado, né? O gol de São Paulo saiu de um erro individual do Jadson, que tentou cortar a bola e acabou rifando a bola no pé do Luciano. O Luciano fez o gol, né? E depois o Vasco até jogou muito bem, né? Ficou um alento de esperança aí pro Vasco da Gama. Agora o Vasco muda a chave. Jogo quinta-feira às 21h30 contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina, lá em Buenos Aires. O Defensa e Justiça tá muito mal no campeonato argentino. Vem de um empate aí com o Independente por 0-0. Este final de semana o Defensa e Justiça perdeu aí pro Colón por 2-0. Então o Vasco da Gama pode aproveitar esse momento adverso aí. E a chave do Vasco, vamos combinar nessa Copa Sul-Americana, tá muito boa. O Vasco pode aproveitar sim. O Defensa e Justiça não é nenhum bicho-papão. E o Vasco, pelo menos jogando dessa forma defensivamente, fica um alento, o qual a gente poderá passar de fase. E, meus amigos, ontem o Levin, ele desabafou, ele deu uma entrevista à Rádio Tupi, ao setorista Wellington Menezes, e ele falou sobre o processo eleitoral do Vasco da Gama. Ele falou mais uma vez que esse processo já está consumado, que embora tenha
esse pedido de revisão da decisão dada por um desembargador, ele falou que é muito difícil que isso venha a ser mudado e que ele é o sucessor do Alexandre Campelo, que ele já está apto e pronto a ajudar o Vasco da Gama. A gente tomou conhecimento ontem que o presidente do Conselho de Beneméritos, o Silvio Godoy, ofereceu a porta, a sala do Conselho de Beneméritos para o Levin poder começar a trabalhar, certo? A gente deve ter novidades aí com relação a esse processo entre hoje e amanhã. E, meus amigos, o Levin ficou muito irritado com essa situação aí de terceira eleição. E ele falou assim: olha, para mim é golpe, uma brincadeira de mau gosto, e está muito claro aí pela vontade do público e também pela vontade aí efetiva da justiça. O Levin ainda complementou, ele fez um desabafo com relação a reforços, né? Porque o Wellington Menezes perguntou para ele se era mentira, se tinha cabimento, porque o Campelo falou que tudo isso é loucura, e ele foi enfático, e ele usou o nome do atleta Hulk. Ele falou: perguntem para os empresários de todos esses atletas se eu não estou negociando com cada um deles. Por isso eu preciso ter pressa para poder entrar no Vasco da Gama. Palavras do Levin. E ele citou o nome do Hulk. Pergunta para o empresário do Hulk se eu não estou negociando com o Hulk, se eu não quero trazer o Hulk para o Vasco da Gama. Pergunte para o empresário do Balotelli se eu não estou negociando, da mesma forma com o Alex Teixeira. Então o Levin foi muito enfático àquelas pessoas que não acreditam, certo? Confirmando tudo aquilo que a gente tem dito aqui sistematicamente, que o Vasco vai fazer investimentos aí pesados com o Levin presidente já no primeiro ano, para que a gente possa aí disputar coisas grandes aí nas competições em 2021, certo? Então está confirmado, o Levin falou isso, segue as negociações com o Hulk, tá? O Vasco já está aí fechado. Eu falo que é o Vasco porque o Levin é hoje o sucessor. Hoje ele tem poder para começar a negociar, trazer aí recursos para o Vasco da Gama, certo? Mesmo que só seja oficializado depois da posse dele. Então a negociação aí com o Hulk, isso é muito importante. Valeu, meus amigos. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.